Mucuyuba, Tubá, Colofé, Axé, com grande satisfação, mais uma vez, chegamos a todos vocês no blog Espiritualidade e Ciência. A vez passada, nós falamos sobre povo. E nós falamos sobre povo de uma forma um pouco amplificada, que eu queria hoje tentar demonstrar aqui para todos vocês. Quando nós falamos povo, nós quisemos dizer uma multidão de indivíduos diversificados. Uma multidão de indivíduos que constituem esse povo. Então, o que é o povo, na verdade? O povo é formado, por culturas, que nós vamos colocar aqui, por costumes, por línguas e percepções várias. Isso é um povo. Se nós colocarmos aqui, como sempre eu costumo fazer, colocando um círculo, e dividindo em vários setores, esses setores aqui é aquilo que eu disse, faz parte do povo. O povo é uma unidade, mas é uma unidade de várias culturas, de várias linguagens, de várias línguas, melhor dizendo, de várias percepções. E todas elas são as melhores possíveis. Todos esses setores, ou todas essas culturas, esses falares, esses costumes, essas percepções, várias, todas elas são legítimas, porque elas representam esse povo. Esse é o processo da democracia real, que não é simplesmente representativo, mas é um processo em que todos eles têm várias interações, infinitas interações entre eles, mas interações importantes e que constituem a unidade. E isso nós chamamos de povo. Povo, isso que nós quisemos falar sobre o povo. E nós vamos continuar sobre isso. Mas hoje, o povo de santo também está incluso nesse processo aqui. E outro, isso aqui não é homogêneo, O povo não é homogêneo nem uniforme. Como eu disse, ele é totalmente heterogêneo, não é homogêneo, não tem hegemonia. Povo é povo. O que existe é pessoas que não querem, elas usam uma segunda pessoa. Porque o povo é isso, o povo é aquilo. Não querer ser povo é querer ser melhor que o povo. É o que acontece às vezes. Esses são os grandes óbices que nós temos. Porque se as pessoas se falarem do povo, lembrarem de São Povo também, elas vão pensar em resolver seus problemas regionais, mas sem perder de vista o problema global. Que o grande fator de sucesso é que nós pensamos que os regionais se resolve tudo. E é mentira isso. Os regionais, eles estão fadados, os movimentos regionais estão fadados ao insucesso, porque eles têm que estar articulados com o todo. Isso é o povo. E isso que nós preconizamos, inclusive no nosso blog, que fala sobre a diversidade, é pensando nisso. O povo de santo é justamente isso aqui também. Se pensa no regional, mas se conversa com o global. Por isso que eu falei que era uma gestalt, um diálogo gestalt. Mas para entender melhor isso, nós precisamos pensar num processo chamado política e poder, que eu tenho como sinônimo política e poder. Todos sabem que a política, para ser bem rápido, a política, nós podemos lembrar-se lá de Aristóteles, que relacionava-se com a polis, com a cidade, e as coisas relacionadas aos bens públicos, o gerenciamento do bem comum. Isso era basicamente a política, que ele acreditava, e ele escreveu o livro A Política. Ele acreditava que se o homem, o indivíduo, possuía uma ética, a manifestação da ética na sociedade ou no coletivo era a política. Tanto é verdade que ele escreveu Ética a Nicômaco. Então, isso ainda hoje é utópico, mas é o nosso grande ideal, que nós tenhamos ética. Por isso que ele inclusive chegou a dizer que o homem, ele não se podia pensar-se homem de uma forma individualizada, mas sim social. E ele dizia que o homem era um animal social como um animal político. Muito bem, hoje em dia, através, por exemplo, do Norberto Bobbio, que é um filósofo, um jurista italiano, ele fala do poder, ele fala que política está relacionada ao poder. Por sua vez, nós temos que pensar em dois
cientistas, Laswell e Kaplan, norte-americanos, que disseram que a política trata da formação, da distribuição e do exercício do poder. Então, a política, segundo esses autores, fala que é da formação, distribuição e exercício do poder. Isso é a política. Mas o que? Fala-se que é o quê? Que trata-se da formação, da distribuição e do exercício do poder. Agora, e o poder? O que seria o poder? O poder, basicamente, é você ter os meios para que você consiga, através desses meios, os efeitos desejados. Então, alguém que tem alguma coisa, ele vai ter domínio sobre alguém que não tem aquela coisa. Então, isso tem o poder do homem sobre, há duas categorias básicas, do homem, o poder do homem sobre a natureza e o poder do homem sobre o homem. O homem que tem domínio, que tem meios, ele tem meios, por exemplo, três condições. Tem meios políticos, econômicos e ideológicos. Esses três meios, as pessoas que têm esses meios, elas têm domínio sobre as outras pessoas. Eles têm o poder sobre as outras pessoas. E é isso que nós devemos tomar, que nós devemos pensar, não que o poder seja ruim, mas que nós devemos pensar melhor nessas coisas. E esse poder hoje é um poder que ele, na verdade, como falam algumas pessoas, ele sangra as pessoas, mesmo aquelas que se acham que estão no poder, amanhã elas não estarão no poder, vão ser vítimas desse mesmo poder. Então, para nós, o poder, por exemplo, o poder econômico. O poder econômico, ele detém os meios para dominar as pessoas a fazer aquilo que eles desejam. Por exemplo, você economicamente falando, você faz o quê? Você faz ricos e pobres. Os ricos usando os pobres para fazer o que eles, ricos, desejam, por exemplo. O mesmo no processo ideológico. O ideológico faz pessoas pensantes e pessoas que não pensam. Ou seja, você impõe uma doutrina, você impõe uma forma e querer que as pessoas façam aquilo porque você tem os meios que eles não têm. Ou seja, isso proporciona desigualdade. E o mesmo acontece com o processo político, em que se forma fracos e fortes. Ao poder coercitivo, a força bruta que o Estado usa em forma de polícia, em forma de tribunal, em forma de forças armadas, para que as pessoas façam o que eles desejam. Está certo que isso é algo importante, mas eu gostaria que nós fôssemos pensando, e você bem curto sempre nos meus vídeos, mas sempre centrado no povo, mas hoje nós falamos no política e poder, rapidamente, é claro, né? Associando política e poder, mas lembrando que o povo é uma multidão de pessoas diversificadas. Isso quer dizer o quê? Constituído então o povo o quê? Por culturas, por percepções, por línguas, por costumes vários, diferentes. E o que nós dissemos aqui? Que o povo, se ele pensar regionalmente, ou de forma local, ou à parte, nós vamos perder o todo. O que tem que haver então? Tem que haver um processo de conexão, de diálogo entre todas as suas partes, todas as suas regiões. Vamos resolver os problemas regionais, os problemas de cada cultura, os problemas de cada língua, enfim, os problemas de cada grupo, mas vamos sempre pensar no povo como uma unidade. E isso é pensar em o quê? Regional e global. Por isso que eu chamei isso de diálogo gestáltico. É o diálogo das partes como um todo. Eu espero que nós possamos estar conseguindo nossos objetivos, mas deixar bem claro de que, quando falamos povo, queremos também associar ao povo de santo. E deixar também bem claro uma coisa, que todos nós somos povo. Querer estar fora do povo é estar contra o povo. Não fazer parte desse processo é estar contra o povo. É não ser favorável a essas mudanças
a esse processo de mudança social e esse processo de revolução pacífica que nós passamos, como disse, de vários movimentos, né? Falei do 15M, lá da Espanha, que é um deles, que se insurgem contra as coisas políticas, contra as coisas econômicas, enfim. E nós queremos ir discutindo essas coisas para mostrar por que o nosso blog ele se relaciona com o povo e também com o povo de Santo. A próxima vez nós vamos tentar falar do Estado, como é que essa política, esse poder se desenvolver no Estado, até nós chegarmos na democracia rapidamente e voltarmos a discutir profundamente sobre o povo, a formação, desejar aprendizagem. Mais uma vez, o povo não é algo homogêneo, nem hegemônico. Então o povo é diverso, constituído por várias culturas, vários costumes, várias línguas, várias formas de percepções, e todas elas são legítimas. Não há piores, todas elas são melhores. No Coiô, Matubá, pela fé, achei até a próxima oportunidade.